Será que o tempo de qualidade é aquilo que a gente realmente precisa? Será que tempo de qualidade é o que o nosso filho precisa? Muito se ouve falar no tempo de qualidade. O tempo todo se ouve falar, mas será que criança precisa de tempo de qualidade? Será que ela consegue entender? Então, para começar, eu trouxe uma história minha para explicar a minha opinião sobre tempo de qualidade, tá? Primeira coisa disso. Então, quando meu primeiro filho nasceu, quando ele tinha 4 para 5 meses, eu tive que retornar ao trabalho. Eu trabalhava num lugar bem longe de casa, então eu demorava quase 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E trabalhava 9 horas, né? Então eu ficava no total quase 12 horas fora de casa. E ele ficava essas quase 12 horas na escolinha. Então eu pegava meu filho na escola, o meu esposo levava, eu dava janta, dava banho e ele dormia. Então o tempo com ele era menos de 1 hora por dia, tá? O tempo com meu filho era muito escasso. Final de semana, como era laboratório, era um hospital que trabalhava 24 horas, acontecia às vezes eu ter que resolver algum problema de madrugada, acontecia de sábado e domingo eu ter que trabalhar, não assim uma carga horária tão grande, mas de ter que estar disponível pelo meu cargo, né? E aí, ele simplesmente, ele não tinha conexão comigo. Então, vocês já sabem que eu não conseguia amamentar o Miguel, então já era desafiador. E já não tinha já tinha, na minha cabeça, já tinha aquela falta, já tinha aquela situação, como se faltasse algo entre nós mesmo, como se a gente não fosse ter o vínculo, porque todo mundo fala da amamentação e do vínculo, e aquilo me fazia mal. E aí, quando eu voltei a trabalhar e eu ficava muito pouco com ele, chegava final de semana, ele só queria o meu esposo, ele queria minha mãe. Ele não me via como mãe, ele não me via como porto seguro. Talvez por um bloqueio meu mesmo, né? Então eu fui criando essa narrativa na minha cabeça, ele sentia essa insegurança, eu não me sentia uma boa mãe e com isso eu transmitia pra ele, né? E é óbvio que meu esposo era muito mais divertido, né? Jogava pra cima e fazia um monte de pirueta e eu era, vamos trocar de roupa, vamos fazer isso, né? Era muito, vamos comer tal coisa. E aí eu não sabia o que ele gostava de comer. Eu não sabia qual os alimentos ele gostava de comer. Então chegava no final de semana, eu não sabia o que ele gostava de comer. E todo mundo me falava do tal tempo de qualidade. Não, fica tranquila, você só precisa ter um tempo de qualidade com seu filho. Seu filho só precisa de um tempo de qualidade. Seu filho só precisa de um tempo de qualidade. E aí, gente, vocês acham realmente que a criança precisa de um tempo de qualidade? Não, né? A criança não precisa de tempo de qualidade, a criança precisa de tempo de quantidade. É óbvio que a qualidade conta, não adianta você estar com a criança mexendo no celular e ela tá largada, tá na televisão, né? Óbvio que isso não é tempo nem de quantidade, nem de qualidade, você tá fingindo que você tá ali com o teu filho. Mas a criança, ela precisa de quantidade, ela precisa de quantidade, ela precisa que você esteja disponível emocionalmente para ela, mais tempo do que mais qualidade. Não adianta ser 10 minutos todos os dias e não ter esse tempo, entende? Precisa de quantidade, ela precisa se sentir confiante, ela precisa que você ajude ela a tomar banho, ela precisa que você esteja nas coisas do cotidiano dela. Aí vocês vão falar, nossa, Paula, acabou comigo. Tô acordando aqui 6h30 pra ir trabalhar e você tá me falando que então eu devia largar tudo e ficar com meu filho. Não estou falando isso. Trabalho é muito importante. Inclusive, eu trabalho muito. Eu trabalho de manhã, eu trabalho de tarde, eu trabalho de noite, eu trabalho de madrugada, eu trabalho sábado, eu trabalho domingo. Férias das crianças, o que você acha que eu vou fazer? Trabalhar, gravar um monte de coisa nova que tá vindo por aí. Então, não é sobre deixar de trabalhar para estar com o filho. Não tem nada a ver com isso. É sobre... Olha, eu li uma coisa... Eu vou falar 2 livros que mudaram a minha maternidade. Não são livros de maternidade, mas são livros que nos ensinam a lidar com o tempo, ok? São livros que mudaram, assim, a minha vida da água pro vinho. O primeiro é o Essencialismo. E o segundo, que é o que eu tô lendo agora, é Como Decifrar Mentes. Quando você fala assim, como decifrar mentes? O que esse livro vai te ensinar? Muito, porque você vai entender você. Você vai entender você vai entender o porquê que você escolhe ficar no sofá do que fazer algo por você, sair caminhar. Você vai entender por que tá tudo programado, não é nada, você não é fraco.
você não é fraco, você não é desmotivado, você simplesmente está vivendo de uma forma que as coisas estão acontecendo, tá? Então, o que eu quero dizer quando eu falo tempo de qualidade, e algo que esse livro me ajudou demais a entender, é que o que acontece? É você ter significado nas coisas que você faz. Então, um exemplo, tá? Quando tá frio hoje, né? Parece gostoso eu ir lá sentar no sofá, colocar um seriado, comer uma pipoquinha e ficar ali curtindo aquele momento. Parece muito confortável, né? Mas é algo sem muito significado. Ele não vai me trazer grandes ganhos a longo prazo. Vão me trazer pequenos ganhos. Outra coisa, que é gostosinho, mas não tem significado nenhum. Ficar rodando feed, né? Mandando as coisas pro esposo. É gostosinho, né? Gera dopamina, gera coisa nova, gera o que o nosso corpo quer, mas não tem significado. Não é algo que vai nos transformar nem momentaneamente, nem posteriormente, entende? É algo do momento. Então, quando a gente escolhe fazer algo que tem significado, aquilo se torna muito mais prazeroso. Então, não é sobre deixar de trabalhar para ficar com os filhos, é sobre escolher o que fazer com o seu tempo para que você use ele com o maior significado possível. Conseguiram entender a diferença? Então, por exemplo, por que a gente passa o dia inteiro sentado no sofá, assistindo TV, comendo pipoca, e a gente não se sente plenamente feliz? Você se sente feliz? Não, você pensa assim, tá gostosinho aqui. Mas feliz, assim, por dentro, você fala, caraca, que sensação foda, sou uma pessoa foda, eu tô bem. Não, você não se sente, você sente, puta merda, devia tá com meu filho brincando, ou devia estar lendo alguma coisa, devia estar fazendo aquele curso que eu comprei, devia estar trabalhando, devia começar aquele projeto que nunca sai do papel. Você pensa isso, você pensa que você gostaria de estar fazendo essas coisas e você tá ali entregue ao prazer do momento. Então, quando a gente escolhe viver algo com significado, por mais difícil que seja, é muito mais prazeroso. Então, vou trazer um exemplo aqui do meu cotidiano, que eu falei pro meu esposo, inclusive. Ele sempre quis correr, né? Aí ele se transformou, né? Tá começando a correr, começou a correr 5 quilômetros, leva o meu filho junto. Então, olha só, ele usa o tempo dele, aonde ele escolheu algo com significado, e ele junta com o momento com o filho. Então, ele tem um tempo de quantidade e de qualidade com o filho dele. E o meu filho tem 9 anos, ele corre 5 quilômetros com ele acompanha. E você acha que ele faz isso porque uma criança de 9 anos realmente gosta de correr 5 quilômetros, ficar 40 minutos correndo? É óbvio que não. Ele faz isso por quê? Porque é uma conexão que ele tem com o pai dele. Então, o pai dele, ele pegou um sonho dele, uma meta dele, e conseguiu juntar com o filho dele. E aí ele tem um momento de conexão. E por que ele se sentiu tão bem? Porque ele conseguiu completar 10 quilômetros agora, né? Então ele tava fazendo 5, e aí domingo ele fez a primeira corrida dele de 10 quilômetros. E ele passou o domingo feliz, ele passou a segunda feliz, e hoje vai estar feliz também, né? Ele passou muito feliz. Por quê? Porque ele fez algo, por mais difícil que seja, e vocês lembram como que tava domingo aquela temperatura, né? Por mais difícil que seja o que ele fez algo com significado. Ele pensou no futuro dele da saúde, ele realizou um sonho dele, ele estava com o filho dele, então ele fez algo com um significado. Então, aquilo com significado, com desconforto, é muito mais valioso do que aquilo confortável no momento e sem significado nenhum. Deu pra entender? Ou viajei muito na maionese? Esse cara, meu Deus, a Paula tá viajada. Esse café aí tá turbinado. Não, gente, é sobre isso. É sobre a gente conseguir filtrar no nosso dia tempos de quantidade com o nosso filho. Então, por que cozinhar e não chamar o nosso filho junto? Por que não arrumar a casa e não trazer o nosso filho junto? Por que não incluir a criança nas nossas atividades, por mais desconfortável que seja, mas pra gente ter quantidade de tempo com ela, né? Então, por exemplo, a minha rotina. Hoje em dia eu trabalho de manhã, então eu tô aqui, tô gravando a live. Aí vou sair da live, vou responder mãe, vou gravar conteúdo, pra que
no final da tarde eu consiga estar com eles mais disponível. Isso acontece sempre? Não. Às vezes chega final da tarde, eu tô cansada, eu não quero brincar. Então eu tento ficar mais próximo a eles. Então, assim, não é sobre estar sempre disponível, não é sobre estar sempre em quantidade, não é sobre deixar de fazer as coisas que você gosta. É sobre incluir os filhos nas coisas que a gente gosta e o principal, sobre selecionar as coisas que importam na nossa vida. O que dentro da nossa vida está nos tirando tempo que não é necessário, né? Então, primeira coisa, olhar o tempo que você fica no Instagram e ver se você não consegue tirar um pouco desse tempo e ficar um pouco mais com seu filho. Olhar as atividades do seu dia que não tem significado nenhuma, que você faz apenas por um prazer momentâneo, né? Apenas para que você se sinta bem, apenas para que você se sinta confortável, apenas por você, mas que no fim você tá perdendo essa conexão com seu filho. E eu falo, meninas, e eu vou continuar repetindo. O filho do futuro, né? Então, aquele adolescente do futuro, aquele adulto do futuro, ele vai ser consequência da criança que ele é hoje. Então, não adianta você não dar o que seu filho precisa hoje e quando ele crescer você querer aquilo dele. Então, a gente tem que fazer por merecer hoje, tá bom? Então, fica aqui a reflexão para vocês avaliarem a rotina de vocês, avaliarem as ações de vocês e ver aonde que vocês podem incluir o filho de vocês, aonde que vocês podem deixar de lado aquilo que não tem significado na vida de vocês, que você faz somente por um prazer imediato e que no fundo não te faz bem. Porque às vezes a gente acha que faz bem, mas no fundo a gente está se auto-sabotando. Quero saber quem é que vai ser uma mãe melhor, uma mãe com mais paciência, uma mãe com mais tempo. E é normal, tá, gente? Todo dia eu acordo e falo, ai, vou ter mais paciência com a Juju. Eu sei que no dia a dia isso não acontece. Chega ali às vezes 4 horas da tarde que eu já tô exausta, cansada, a minha paciência diminui. Não é, entende? Não é sobre ser perfeito. Não é sobre ter a perfeição, não é sobre não gritar, não é sobre deixar os seus desejos de lado e atender somente os desejos do filho. É sobre a gente tentar encontrar na nossa rotina o significado das coisas, aquilo que realmente nos traz prazer. E vocês vão ver, quando a gente escolhe uma atividade com significado, por mais desconfortável que ela seja, vai te trazer uma sensação muito melhor do que aquilo que não tem significado nenhum e que vai te dar um prazer imediato muito curto. Então, por que as pessoas, né? As pessoas vão deixando de assistir televisão? Por que as pessoas vão deixando? Porque, no fundo, é um prazer imediato vazio. A constância, a melhoria, não é sobre o passado é dali para trás. A gente tem que sempre pensar daqui para frente. É sobre sempre recomeçar, sobre sempre levantar, sobre sempre fazer algo novo. Vai trabalhar melhor hoje, mais feliz, mais confiante, fazendo uma limpa em tudo que não tem significado. Vai incluir as atividades aí que tem significado, aumentar essa conexão, esse tempo de quantidade e qualidade, óbvio, né? Mas sobre estar junto. Um lindo dia para vocês. Curtam o filho de vocês. Pensem em tudo que eu falei com carinho. Reflitam sobre as atividades, sobre o que tem significado na vida de vocês. Tragam isso. É uma tarefa diária, não é uma tarefa fácil. Você não vai mudar 100% da noite pro dia. Mas é um pouquinho a cada dia, tá bom?